Toda história tem os dois lados da questão. Nesta reportagem, você acompanha como foi o regime militar na visão de quem estava no poder. A estreita relação com a cúpula do governo militar é motivo de orgulho. O Figueiredo sempre foi uma surpresa para todo mundo. Ele escreve em cartão, escreve em lata de goiabada, ele faz qualquer negócio, né? O presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici o tratava como amigo. Nesta carta, diz ter orgulho do antigo comandado. Mas de todas as mensagens que recebeu ao longo da vida, essa é a que dá mais munição a Pedro Américo. Aqui, o general Mourão Filho, um dos líderes do movimento de 64, diz que João Goulart foi derrubado por um exército de 4.000 homens que tinham apenas um mês de treinamento militar. Mal sabiam pegar em armas. Que revolução! Que golpe foi esse que nós montamos? Mas que golpe furado! Um golpe furado! O exército... Para o vereador e coronel da reserva Pedro Américo Leal, chefe de polícia do governo gaúcho entre 67 e 69, a tomada do poder pelos militares teve o apoio da sociedade. A sociedade estava contemplando a bagunça que estava instalada no país. Quando o major, o almirante Aragão, saía no colo de marinheiro. O que você quer mais? A revolta dos sargentos, dos fuzileiros navais e principalmente as paralisações são sinais do avanço vermelho. Em 63, foram 302 greves no país, o dobro do ano anterior. Era a tal da república sindicalista que o Jango estava preparando, né? Agora, os sindicatos, a rigor que ele pensava que estavam com ele, na realidade, estava tudo na mão dos comunistas. E os comunistas estavam espalhados pelo globo em proporções continentais. O Muro de Berlim, na Alemanha, dividia o planeta entre direita e esquerda. O leste da Europa e praticamente toda a Ásia era ocupada por governos comunistas. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, representava o capitalismo. No auge da Guerra Fria, não havia meio termo. Quem apoiava um regime, odiava o outro. O general Adolfo de Paula Couto é subchefe do Estado-Maior no Rio Grande do Sul em 64. Que queriam restabelecer a democracia no país. Mas eles queriam era estabelecer o regime comunista, porque eles eram todos comunistas. É a partir de 68 que a esquerda intensifica o movimento de guerrilha no país. Grupos como a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, de Carlos Lamarca, e a Ação Libertadora Nacional, de Carlos Marighella, acreditam que a luta armada é a única saída para acabar com a ditadura. Assaltar bancos é uma forma de obter dinheiro para a resistência. Segundo dados do governo na época, entre agosto de 69 e julho de 70, foram 343 bancos assaltados, o que deu, em média, $6.500 para cada assalto. Teve um assalto no Banco do Brasil com metralhadora ali em Viamão. A figura mitológica do Edmuro Pérez de Camargo, um preto, né, forte, e que parecia um general, né, um gigante de ébano. Depois, quando foi preso, se viu que realmente ele tinha uma liderança muito grande, é um homem do Partido Comunista, né? Fez uma sucessão de assaltos. Os sequestros também são frequentes entre 69 e 70. Os alvos são os embaixadores estrangeiros. O americano Charles Elbrick é trocado por 15 presos políticos, o alemão von Holleben por 40 e o suíço Giovanni Bucher por 70 presos. Nós estamos no país envolvidos naquilo que hoje seria a dengue, a guerra da dengue. Na época era a guerra subversiva, né? Nós estamos na iminência de uma retomada de poder por forma violenta, atos de terrorismo, enfim. O governo se articulou para abafar esse tipo de movimento e aí é que entraram as informações. Leão de Medeiros é o delegado que estrutura o serviço de informações no governo gaúcho em 67. Os meios empregados, na época, não eram ilegais. E escuta telefônica, não existia esse tipo de coisa. Nós tínhamos infiltração, né, nos movimentos sindicais, saber o que eles estavam pensando, se estavam querendo fazer movimentos paredistas, greves, que na época era proibido. Se por um lado o país vive uma guerra interna, a economia e o futebol espalham uma onda de otimismo. É a Copa de 70 e o Brasil tem uma seleção de ouro. Pelé, Tostão, Rivelino. Uma máquina de fazer gols que infla de orgulho a nação. Pra frente, Brasil, do meu coração.
A vitória é do progresso. O presidente Médici inaugura o início de uma obra gigante. 2.280 quilômetros ligando Maranhão ao Acre. É a rodovia Transamazônica. O governo anuncia a construção da ponte Rio-Niterói e a compra de uma usina atômica, Angra 1. A construção civil está tão aquecida que falta cimento. O PIB do país cresce 10% ao ano. O milagre econômico dá munição aos militares. Ditadura é sinônimo de progresso e democracia de caos econômico. Brasil, ame ou deixe. O que é que você prefere? Uma inflação de 15% ou 230%? O que é que você prefere? Eu prefiro a de 15%. Bom, o que é que você prefere? Pleno emprego ou 3 milhões de desempregados? A entrevista foi em 1984, um pouco antes do Congresso eleger Tancredo Neves como presidente. Médici fala para os jornalistas na saída do apartamento que ele mantinha em Porto Alegre. São 15 minutos de uma conversa difícil, em que o ex-presidente se esquiva de responder certas perguntas. Ao lado do então candidato Paulo Maluf, Médici se defende. Eu fechei o Congresso? Fechou o Congresso, não caçou e nem perseguiu o parlamento. Em todo caso, vocês estão dizendo, me chamam de ditador, que eu cacei, né? Que eu torturei, e eu pergunto, aponte, quem é que eu cacei? Eu não fechei o Congresso, ao contrário, para tomar posse de presidente da República, eu exigi que abrisse o Congresso. Médici é o presidente durante o período mais duro do regime, quando impera o AI-5. O ato que acaba com as garantias individuais, editado em 68, é criticado até por quem apoia o governo. A irresponsabilidade levou uma série de indivíduos que não estavam preparados para a missão, ao cumprir as suas missões, evitarem. Você fala tortura. Era preciso tortura? Eu nunca deixei torturar. A violência gerou um triste saldo. O dossiê feito pela Comissão de Familiares dos Militantes Mortos e Desaparecidos aponta 370 vítimas do regime. As baixas aconteceram também do outro lado. Não existem dados oficiais, mas este livro, escrito por um tenente do Serviço Secreto do Comando Militar do Sul, lista 92 pessoas que teriam morrido em ações armadas provocadas pela esquerda. Destas, 37 não tinham nada a ver com a repressão. A única vítima no Rio Grande do Sul foi o avô desta advogada. Era domingo, dia 21 de setembro de 1969. Naquele dia, nós tivemos uma reunião familiar na casa dele e era um dia de Grenal também. Então, teve um almoço. O jogo foi no Beira-Rio, 1-0 para o Inter, gol de Sérgio Galocha. No fim da tarde, o comerciante Kurt Kriegel, 62 anos, vai para o seu restaurante no bairro Moinhos de Vento. Especializado em comida germânica, o Rembrandt é frequentado por artistas e políticos da época. O assalto acontece por volta da 1 da manhã. Eles entraram e eram dois. Inicialmente, o meu avô estava sentado abrindo a porta, ele ficaria para trás da porta de uma mesinha quadrada pequena. A primeira pessoa entrou, dirigiu-se assim, deu em torno de 5 passos e apontou a arma para alguns clientes que estavam no bar. Haviam clientes, e entre garçom também, caixa, barman, tudo isso. Bastante pessoas. Talvez em torno de 15 pessoas no total que assistiram. Aí disse assim, isso é um assalto, e apontou a arma. Kriegel está armado, mas é morto antes de reagir. Uma irresponsabilidade de militantes, né? Que, em nome de defender uma sociedade, atacam a própria sociedade. Porque foi isso. Na realidade, o que aconteceu foi isso. Se o sistema de governo está ruim e eu devo transformá-lo, é para o bem comum. Então, eu não posso pegar o próprio povo e alvejar, ir lá e matar alguém. E foi uma pessoa comum que foi morta. Meu avô não era político, não era nada disso. Com a morte de Kriegel, a família não consegue mais manter o restaurante. E a dificuldade passa a ser financeira. A família não é indenizada. Áurea tinha 9 anos na época. Hoje, guarda uma certeza. A vida é o bem maior, nada justifica tirar a vida de ninguém. Não pode ter um movimento, alguém que acha que pode matar outra pessoa em nome de qualquer ideologia. Nenhuma ideologia é maior que a vida.
Depois do intervalo, você vai ver como foi o fim do regime militar, o movimento já e o futuro do Brasil democrático. É daqui a pouco.